Lei de Kirchhoff. Vamos considerar esse circuito onde nós temos 3 geradores aqui ligados, constituindo um circuito mais complexo do que a gente já havia estudado. Então, baseado nesse circuito aqui, vamos definir o seguinte: nó é todo ponto do circuito comum a 3 ou mais condutores. No caso do nosso circuito aqui, seria esse ponto A aqui e esse ponto B aqui. Aqui eu tenho uma ligação para cá, a outra ligação para cá e uma ligação aqui no meio do caminho. Baseado nesse circuito, vamos definir que nó é todo ponto comum a 3 ou mais condutores. Então, no caso do nosso circuito, eu tenho esse ponto A aqui, onde nós temos 3 condutores. Nós temos esse condutor aqui desse lado, temos desse outro lado aqui, e temos esse terceiro condutor aqui. Assim como aqui no ponto B, nós também temos 3 condutores aqui. Temos um condutor que vai para esse lado de cá, para a minha esquerda aqui. Tenho aqui onde está passando até a corrente I2, e tem aqui onde está a corrente I3. Então nós temos 2 nós aqui nesse circuito, que é o ponto A e o ponto B. O ramo, todo o trecho do circuito compreendido entre 2 nós consecutivos. Então, no nosso caso do nosso circuito aqui, eu tenho aqui do A, C, D e B. Então aqui eu tenho um ramo, e aqui eu tenho outro ramo do meu circuito, que no caso aí seria AE, né, F e B. Malha é todo o conjunto de ramos, formando um circuito fechado. Então aqui eu tenho, se eu seguir aqui, A, C, D, B, A. Então aqui é uma malha, e aqui é outra malha, onde eu pegaria aqui A, B, F, E, A. Então aqui eu tenho uma malha, e aqui eu tenho outra malha aqui. Então esse trecho aqui, que eu vou dar uma churrada de verde claro. Então isso aqui, seria uma malha. Então daqui até aqui, até aqui, e nós fechamos aqui, Então o que está achurado aqui em verde é uma malha. E o que eu vou achurar aqui de azul clarinho seria outra malha. Então esse pedaço aqui seria outra malha, ou seja, nós temos comum às duas malhas esse gerador aqui, o gerador E2 aqui, Então vamos resumir isso aqui da seguinte forma. Quando nós trabalhamos com as leis de Kirchhoff, nós temos 2 leis. A primeira lei é chamada de lei dos nós. A soma das intensidades das correntes que chegam ao nó é igual à soma das intensidades das correntes que deixam o nó. Então, pegando um trecho aqui desse circuito aqui, tá? Essa primeira lei, ela quer me dizer isso aqui, Então, eu tenho aqui, a corrente I1, que está chegando nesse nó aqui, ela é igual à soma da corrente I2 mais a corrente I3. A segunda lei de Kirchhoff se chama lei das malhas. Ela me diz o seguinte: percorrendo-se uma malha no mesmo sentido, é nula a soma algébrica das tensões encontradas em cada elemento do circuito. Bom, já a segunda lei é um pouquinho mais complexa, né? Porque vai envolver aí a soma de tensões. E vamos ter tensões positivas e tensões negativas. Para o sinal da tensão em cada elemento do circuito, nós devemos considerar as seguintes regras. A primeira regra, no caso de resistores e resistências internas dos geradores e receptores, quando se percorre o trecho no sentido da corrente, sentido da corrente no circuito, a tensão é considerada positiva, pois é uma queda de potencial. Até porque os resistores, eles representam um consumo de energia. No sentido contrário ao da corrente, a tensão é negativa. A segunda regra é o seguinte: no caso de geradores e receptores, o polo de entrada dará o sinal da tensão, DDP, ou força eletro ou contra-eletromotriz, que esteja sendo considerado. Por exemplo, aqui, peguei um trechinho do nosso circuito lá de cima. Na malha A, C, D, B, A, quer dizer, nessa malha aqui, Então, foi escolhido o ponto inicial aqui. O A aqui, começou no A, né? Então, seguindo no sentido da corrente elétrica, R1, aqui eu tenho uma tensão nos terminais desse resistor aqui, que seria dado pela primeira lei de Ohm, R1 vezes a corrente que passa por ele.
Só que a corrente que passa por ele é a corrente I1, porque é a corrente que está circulando nesse pedaço aqui, ó, nesse ramo do meu circuito. Então eu tenho R1 vezes I1. Continuando no sentido da corrente aqui, eu estou chegando no polo de potencial elétrico aqui menor dessa minha força eletromotriz aqui, ó. Então aqui é menos e aqui é mais, ó. Então nesse ponto aqui eu tenho que somar essa tensão. Só que como eu estou chegando no polo negativo da minha força eletromotriz, vai ficar menos o valor dessa tensão aqui. Continuando no sentido da corrente, encontrei o resistor R. Então vai ficar R vezes a corrente que passa por ele, que no caso continua sendo I1, que é essa corrente que está circulando aqui nesse sentido. Cheguei no ponto D, passei por aqui, cheguei aqui agora no ponto B. Ó. No ponto B eu cheguei nesse segundo gerador aqui, ó. Mas observe que eu estou do lado positivo e aqui é o lado negativo. Então aqui agora eu vou somar literalmente com essa força eletromotriz aqui. Tá? Por isso que eu coloquei E2 aqui. Ó. Quando chegar em R2, eu vou somar com a tensão que está nos terminais de R2, que é dado pela primeira lei de Ohm. Vai ser R2 vezes a corrente que está passando aqui. A corrente que passa aí não é mais I1, é essa corrente aqui, ó, que eu chamei de I2. Está meio apagadinho aqui, mas aqui, ó, é a corrente I2. Então eu vou ter, ó, R2 vezes I2. Aí eu cheguei no mesmo ponto onde eu iniciei, que é o ponto A. Então a soma, né, tem que ser igual a zero, para estar de acordo com essa segunda regra aí. Na resolução dos circuitos elétricos, utilizando as leis de Kirchhoff, devem ser observadas as seguintes etapas. A primeira, identificação dos nós e malhas do circuito. Nós, se usamos as letras latinas, A, B, C, D e por aí vai. As malhas por letras gregas, alfa, beta, gama, delta e assim sucessivamente. Segundo, atribui a cada ramo do circuito um sentido para a corrente. Se nós tivermos N nós, né, sendo N o número de nós, aplica-se a primeira lei a todos os N-1 nós. Quarta observação, aplicar a segunda lei de Kirchhoff ao número de malhas, tal que, com o número de equações para os nós, permita a obtenção de um sistema com tantas equações quantos forem as correntes que se queira determinar. Ou seja, você escolhe um ramo do circuito, escolhe o nó, vai percorrer esse ramo todinho, aplicando a segunda lei, somando todas as tensões, observando aquelas regrinhas lá em cima com relação ao sinal da tensão e ao sinal caso a tensão esteja num resistor. Quinta e última etapa, considerar a análise dos resultados obtidos para as correntes, ou seja, resolver o sistema e encontrar lá qual é a corrente que está se pedindo. Caso uma intensidade de uma corrente que você calcule resulte num valor negativo, significa que o sentido que você adotou é contrário ao real sentido que está naquele circuito, naquele trecho do circuito. Aqui é um resumo de tudo o que eu falei anteriormente. Agora vamos ver no exemplo, né, como é que a gente aplica as leis de Kirchhoff. Determinar a intensidade da corrente no circuito da figura aqui. Poderia utilizar aqui a lei de Ohm-Pouillet? Poderia. Mas, né, vamos utilizar aqui as leis de Kirchhoff para ver como é que vai se proceder aqui. Bom, primeiro vamos identificar os pontinhos aqui, os nós do meu circuito. Então, ó, aqui está um, aqui está outro, aqui está outro. Identificamos os nós. Esse circuito é um circuito simples, só vai ter uma única malha, né? Aqui é negativo, aqui é positivo, aqui é negativo, aqui é positivo. Bom, vamos escolher agora um ponto de partida, né? Onde nós vamos começar a nossa somatório das tensões. Então vamos começar desse ponto aqui. Começar desse ponto aqui. Aqui é o nosso começo. Veja que a escolha é arbitrária. Nós temos uma malha, né? Isso aqui é uma única malha, vou chamar de malha alfa. E vamos escolher um sentido aí para essa corrente, né? Vamos estabelecer que a corrente esteja circulando nesse sentido aqui, ó. Então minha corrente I vai estar circulando nesse sentido aqui, ó. Então ela vai estar circulando assim, ó. Então vamos começar nesse ponto aqui, ó. Bom, nesse ponto aqui nós temos aqui uma força eletromotriz, né, de 60 volts. Só que nós estamos começando, ó,
do lado negativo. Então aqui vai ficar, ó, menos 60. Agora vamos somar. Chegamos aqui a um resistor. A tensão nos terminais de um resistor é dada pela primeira lei de Ohm. E ela me diz que U é igual a R vezes I. Então eu vou ter 3 vezes a corrente que passa por ele, que eu não sei qual é o valor. Inclusive, é o valor que o exercício está pedindo, a intensidade da corrente. Então, o valor de I. Então, aqui vai ficar, ó, mais 3 vezes I. Ó. Aí, continuando aqui agora, ó, cheguei nesse ponto, nesse nó aqui, vamos subir. Encontrei outro resistor aqui. Bom, aqui está um pouquinho apagado, mas aqui é um resistor de 4 ohms. E aqui também apagou na hora que eu fui copiar o desenho. Aqui é um resistor de 2 ohms. Então, nós chegamos aqui num resistor de 4 ohms aqui. Ainda é a corrente I que está passando por ele. Ó. Então, aqui mais uma vez eu vou somar a tensão nos terminais desse resistor. Então, vai ser a primeira lei de Ohm. Ó. U é igual a R vezes I. Então, vai ser 4 vezes I. Aí eu chego nesse pontinho aqui agora. Pronto, cheguei agora aqui nessa força eletromotriz aqui também. Ó. Só que eu cheguei do lado positivo dela. Ó. Do lado positivo. Então, ó, mais 40. Atravessei ela, encontrei outro resistor aqui, ó. Então, nesse caso, ó, eu tenho um resistor de 1 ohm, e a corrente que passa por ele continua sendo a corrente I, que é a corrente que está circulando aqui no meu circuito. Então, vou aplicar a primeira lei de Ohm, ó. U é igual a R vezes I, então vai ser o resistor de 1 ohm vezes a corrente I. Aí, cheguei nesse nó aqui agora, vamos descer, ó. Encontrei um resistorzinho de 2 ohms aqui, ó. Então, vou somar a tensão nos terminais desse resistor de 2 ohms. Então, vai ser 2 vezes a corrente que passa por ele, que ainda é a corrente I. Ó. Então, vai ser 2 vezes I. Pronto, cheguei no ponto onde eu comecei. Então, isso aqui, ó, é igual a 0. Agora é só eu resolver essa expressão. Vamos somar tudo que tem I aqui, ó. 3I, mais 4I, mais I, mais 2I. Então, eu tenho, ó, 3i mais 4i dá 7i. Com mais i, dá 8i. Com mais 2i, isso aqui me dá 10 vezes i. Ó. Agora, vamos somar os outros números. Ó. Menos 60 com mais 40. Então, menos 60 com mais 40, isso aqui dá menos 20, né? Então, no equilíbrio, isso aqui é 0. Então, eu vou ter aqui agora, ó, continuando, vou ter 10i é igual a 20, positivo. Logo, a corrente que vai estar circulando vai ser 20 dividido por 10. Cancela, cancela. Isso aqui me dá uma corrente de 2 amperes. Ó. Então, a corrente que está circulando nesse circuito, ela vale 2 amperes. Próximo exemplo. Calcular as intensidades das correntes I1, I2 e I3 do circuito da figura. Então, aqui nós temos o nosso circuitozinho aqui. Ó. Então, aqui nós temos a corrente, aqui é a corrente I1. Opa, está em vermelho, deixa eu colocar em preto aqui. Aqui está a corrente I1, que está meio embaçado, né? Aqui está a corrente I2 e aqui está a corrente I3. Então, ele quer saber I1, I2 e I3. Então, vamos observar o seguinte, ó, nós temos aqui um nó aqui, temos um nó aqui. Ó. Então, esse pedaço aqui, ó, do meu circuito, quer dizer, vamos dividir aqui no meio. Tá? Então, para cá, esse pedaço aqui, nós temos uma malha. Eu vou chamar essa malha aqui de alfa. Eu vou chamar essa malha aqui de alfa. E para cá, ó, né, nós vamos ter outra malha. Então, essa malha aqui, ó, eu vou chamar de beta. Bom, vamos estabelecer um sentido de percurso, né, para cada uma das malhas. Vamos pegar um sentido mais simples, vamos pegar aqui o sentido horário. Então, vamos estabelecer aqui, ó, arbitrariamente. Poderia ser anti-horário? Poderia, mas vamos colocar o sentido horário aqui. E vamos colocar o sentido horário aqui também. Botar o mesmo sentido nos dois. A corrente I1 chega nesse ponto, a corrente I2 também chega nesse mesmo ponto, e daqui elas se somam, formando I3. Ó. Então, eu posso escrever aqui no cantinho
que a corrente I3 é igual à soma da corrente I1 mais a corrente I2. Ó. Tá? Já cheguei a essa conclusão só pelo sentido da corrente I1 e da corrente I2. As duas chegam juntas nesse ponto. Eu vou chamar isso aqui de um nó, aqui, esse ponto, né, de A. Isso aqui é um nó, nós temos 3 conexões, assim como aqui embaixo também é um nó. Temos 3 conexões aqui. Agora vamos percorrer a malha, as malhas. Né? Vamos analisar malha por malha. Primeira malha alfa aqui, ó. Então vamos olhar primeiro aqui. Por enquanto, esquece esse lado. Né? Como nós estamos olhando essa malha aqui, vamos escolher um ponto aqui onde a gente vai começar. Sei lá, vamos pegar esse ponto aqui, ó. Vamos começar nesse ponto aqui, ó, início. Vamos começar aqui nesse ponto. E vamos seguir, ó, esse sentido, tá? Então, subindo aqui, ó, nós chegamos numa força de 10 volts aqui, ó, uma força eletromotriz de 10 volts. Aqui é negativo, aqui é positivo. Nós chegamos aqui, ó, do lado negativo. Então vai ficar, ó, menos 10. Atravessamos ela aqui, chegamos no resistor de 2 ohms aqui, ó. Bom, nesse resistor de 2 ohms, por ele passa a corrente I1. Então vamos aplicar a primeira lei de Ohm aqui, ó. Então vai ficar mais 2 vezes I1. Chegamos aqui no nó A, no ponto A aqui, ó. Agora vamos descer. Descendo aqui, aqui, ó, é positivo, aqui é negativo, ó. Chegamos numa força eletromotriz de 14 volts, mas chegamos do lado positivo. Então vai ficar, ó, mais 14. Agora vamos continuar aqui, ó. Chegamos num resistor de 3 ohms aqui, ó. E por esse resistor de 3 ohms passa a corrente I2. Só que a corrente I2 ela está num sentido contrário ao sentido que nós estamos percorrendo. Então aqui vai ficar menos, ó, menos 3 vezes I2. Então o equilíbrio, né, quando nós atravessar esse resistorzinho de 3 ohms aqui, nós voltamos para onde nós começamos. Então aqui tem que ser, ó, 0. Bom, na malha alfa, por enquanto, deixa assim. Vamos analisar agora a malha beta. Então a malha beta é esse pedaço aqui agora, ó. Vamos esquecer a malha alfa e vamos fixar aqui na malha beta aqui, ó. Bom, vamos começar aqui na malha beta, aqui nesse ponto. Poderia ser qualquer outro. Vamos pegar esse aqui, ó. Subir e vamos, ó, seguir esse sentido aqui, ó, que é o sentido horário, é o sentido que eu estou percorrendo. Então, nesse ponto aqui, subindo, eu encontrei um resistor de 3 ohms. E eu estou seguindo o circuito, esse trecho aqui, melhor dizendo, no mesmo sentido que a corrente I2. Ó. Então, vai ficar positivo, vai ficar 3 vezes I2. Aí, cheguei nesse ponto A aqui agora. Ó. Olha, esse ponto A não, cheguei aqui, ó. Aí, eu encontrei aqui a força eletromotriz de 14 volts. Só que eu cheguei agora no lado negativo. Então, vai ficar, ó, menos 14. Agora sim, cheguei no nó A. Aqui, agora eu vou virar para cá, ó. Né? Só que chegando aqui na força eletromotriz de 7 volts, eu estou chegando no lado negativo. Então vai ficar, ó, menos 7. Atravesso ela. Encontrei aqui o resistor de 5 ohms. E eu estou no mesmo sentido, né? Estou percorrendo o meu circuito no mesmo sentido que a corrente I3. Então, ó, mais 5 vezes I3, ó. Aí atravessei o resistor de 5 ohms e voltei para o ponto de partida. Então aqui tem que ser igual a 0. Então observa que agora eu tenho essas 3 equações aqui, ó. Tenho essa primeira, tenho essa segunda e essa terceira. Então aqui, ó, eu tenho um sistema. Eu tenho um sistema com 3 equações. Aí eu tenho que resolver isso aí da melhor maneira possível, usando aqueles cálculos de sistema lá de matemática que vocês veem no ensino fundamental. Bom, chegamos a essas equações aqui, ó. Vamos organizar essas equações aí. Então eu posso escrever aqui de antemão que I3 é igual a I1 mais I2. Vamos arrumar essa equação aqui, ó. Então vai ficar 2 I1 menos 3 I2. Vai ficar menos 10 mais 14, vai dar 4, né, positivo, passando para o lado de lá, vai ficar igual a menos 4. Agora vamos arrumar de baixo, vai ficar 3 e 2, 3 e 2,
mais 5 e 3. Menos 14 menos 7 vai dar menos 21. Passando para o lado de lá, vai ficar mais 21. Então agora, ó, resolver esse sistema aqui, né? Aí tem várias maneiras de resolver esse sistema aí de equação. Bom, para resolver esse sistema, vamos chamar, para facilitar, aqui de equação 1, aqui de 2 e aqui de equação 3. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar a equação 3, aliás, a equação 2 e 3 e vamos somar. Então vamos pegar aqui a equação 2 e vamos somar com a equação 3, somar membro a membro. Então vamos fazer o seguinte, ó, 2 e 1 menos 3 e 2 é igual a menos 4. E vamos colocar aqui embaixo, ó, 3 e 2 mais 5 e 3 é igual a 21. Bom, vamos somar isso aí membro a membro. Então vamos fazer isso aqui, ó. Matematicamente, na solução de sistemas eu posso fazer isso. Então, ó, 3 e 2 positivo, 3 e 2 negativo. Então isso aqui, ó, vai embora. Então o que que sobrou aqui embaixo? Então vai sobrar 2 e 1 mais 5 e 3, que é igual a menos 4 somado com 21 positivo, isso aqui dá 17. Agora vamos pegar a equação 1 e vamos substituir aqui, ó. Então vou chamar isso aqui de equação 4. Então vamos pegar a equação 1 e vamos substituir na equação 4. Fazendo isso, nós vamos ficar com da seguinte forma, né? Vai ficar, veja que estou resolvendo esse sistema aqui, ó. Então vai ficar 2 e 1 mais 5, que multiplica I3. Mas quem é I3? I3 está aqui, ó. É a soma de I1 mais I2. Então vamos colocar aqui, ó. I1 mais I2. E o resto continua, que é igual a 17. Então aqui eu aplico a propriedade distributiva da multiplicação. Então vai ficar, ó, 2 e 1 mais 5 vezes I1, 5 e 1. 5 vezes I2, 5 e 2, que é igual a 17. Então aqui, ó, somando tudo que é I1, eu vou ficar com 7 e 1 mais 5 e 2, que é igual a 17. Então vamos isolar aqui, né? Eu preferi isolar I1 nessa expressão. Então isolando o I1 aqui, nós vamos ficar com I1 é igual a 17 menos 5 e 2 dividido por 7. Pronto. Já tem aqui, ó, uma expressão que relaciona I1 e apenas I2. Então vamos pegar essa expressão aqui e vamos jogar ela na segunda equação, ó. Vamos jogar ela na equação 2. Ó. Então, se eu jogar na equação 2, que é essa daqui, ó, vai ficar 2 que multiplica I1. Mas quem é I1? É isso aqui tudo. Então vamos lá. Vai ficar 17 menos 5 e 2 sobre 7. Menos 3 e 2, menos 3 e 2, que é igual a menos 4. Então agora nós vamos ter que resolver essa parte aí. Né? Então nós vamos multiplicar o que está aqui em parênteses, né? Abrir essa expressão aqui, ó, porque veja que agora nós só temos I2, ó, em termos de I2. Então resolvendo essa equação aqui, eu vou encontrar o valor de I2. Então Continuando aqui embaixo, ó, eu tenho propriedade distributiva da multiplicação. Então isso aqui vai me dar 34 sobre 7
menos 2 vezes 5 e 2, né? Vai ficar 10 e 2 sobre 7, menos 3 e 2, que é igual a menos 4. Então aqui agora eu vou tirar o MMC, aqui embaixo, né? Vai ficar só 7 mesmo. Então vai ficar 7 por 7 dá 1 vezes 34, dá 34. 7 por 7 dá 1 vezes menos 10 e 2, vai ficar menos 10 e 2. 7 por 1 dá 7 vezes 3, vai me dar menos 21, né? Menos 21 e 2, que é igual a menos 4. Opa, posso esquecer aqui do sinal. Menos 4. Então, ó, continuando. Então, continuando isso aqui, eu vou ficar com 34. Menos 10 e 2, menos 21 e 2, dá menos 31 e 2. E esse 7 aqui eu vou multiplicar pelo menos 4. Então, isso aqui vai ficar menos 28. Então, resolvendo essa pequena continha aí, vou ficar com menos 31 e 2, que é igual a menos 28, menos 34, né? Porque o 34 que está positivo, passa para cá com o sinal trocado. Então, isso aqui ainda vai ficar menos 31 e 2, que é igual a menos 62. Então, a corrente I2 vai ser menos 62 sobre menos 31. Isso aqui vai dar mais 2 amperes. Ó. Então, a corrente I2, ela vale 2 amperes. Então, já encontrei uma das correntes, ó, 2 amperes. Agora eu pego esse valor, substituo, né, nas equações lá em cima, para achar o valor de I3 e de I1. Não, então eu já tenho o valor de 2, eu posso substituir o valor de I2 aqui na equação 3, por exemplo. Aí eu vou encontrar o valor de I3, ó. Né? Se eu substituir na de cima, eu encontro o valor de I1 direto. Então vamos substituir na de cima. Então vamos pegar a equação 2 ali, ó. A equação 2 ela me diz que 2 e 1 menos 3 e 2. Então eu vou ter aqui, ó, 2 e 1 menos 3 e 2 é igual a quanto? A menos 4. Igual a menos 4. Mas I2 está aqui, ó, o valor de 2, ó. Então vai ficar, ó, 2 e 1 menos 3 que multiplica I2. Quem é I2? 2 amperes, que é igual a menos 4. Então vai ficar 2 e 1 menos 6, que é igual a menos 4. Então 2 e 1 é menos 4 mais 6. Então I1 vai ser menos 4 mais 6, vai dar mais 2, né? E esse 2 está multiplicando, passa para cá dividindo. Então dá 1. Então daqui eu tiro que I1, ó, vale 1 ampere. Então já achei mais uma corrente. Porém, eu sei que da primeira equação lá, ó, que I3 é igual à soma de I1 mais I2. Ó. Então eu vou ter 1 ampere mais 2 ampere igual a 3 ampere. Então a corrente I3 vale 3 amperes. Pronto, ó, resolvido o meu problema. Veja que montar a equação de Kirchhoff não é difícil, né? O problema às vezes se resume ao que? A resolver um sistema de equações aqui. Resolver esse sistema é que vai dar um certo trabalho para ser feito. Mais um exemplo aqui. Então vamos lá. Calcule a intensidade da corrente do circuito indicado nas figuras. Então temos a letra A e a letra B. Bom, vamos pegar aqui a letra A primeiro. Ele quer o valor da corrente elétrica. Então vamos fazer o seguinte. Veja que é uma malha simples. Então vamos estipular aqui um sentido, né? Vou escolher aqui o sentido horário. Poderia ser o anti-horário, mas não tem problema. E vamos escolher um ponto aqui para eu começar a percorrer meu circuito. Então vou começar desse pontinho aqui, vou rodar isso aqui tudinho e voltar ao mesmo ponto. Então vamos lá. Então a corrente de o resistor de 2 ohms aqui, ó.
nos terminais do resistor de 2 ohms eu vou ter uma diferença de potencial, dado pela primeira lei de Ohm. E essa diferença de potencial, nesse caso aqui, ela vai valer 2 vezes I. Então vamos subir aqui agora. Ó. Cheguei aqui numa força eletromotriz, ó. Negativo, positivo. Então vai ficar menos 5, né? Porque eu estou entrando no lado negativo. Ó. Aí continua aqui agora. Encontrei um resistor de 1 ohm. Então vou somar ó, o valor do resistor vezes a corrente que está circulando por ele, que no caso é a corrente que eu chamei de I. Então agora eu cheguei aqui, ó, lado positivo, lado negativo. Cheguei numa força eletromotriz de 18 volts, mas do lado positivo. Então, ó, mais 18. Atravesso ela, encontrei outro resistor aqui, agora de 2 ohms. Então, mais 2 vezes I. Agora encontrei outra força encontrei outra força eletromotriz, ó, negativo, positivo, do lado negativo. Ó. Então, menos 3. Cheguei aqui no ponto onde eu comecei, então isso aqui tem que ser 0. Então vamos lá resolver agora essa expressão. Ó. Então aqui eu tenho, ó, então, ó, 2i mais i mais 2i, 5i. Menos 5 mais 18 vai dar mais 13. Mais 13 menos 3 dá mais 10, que é igual a 0. Então vai ficar ó, 5i, que é igual a menos 10. Então a corrente I vai ser ó, menos 10 dividido por 5. Isso aqui dá menos 2 amperes. Na verdade, a corrente aqui ela é 2 amperes. Esse sinalzinho negativo que apareceu aqui significa que o sentido que eu escolhi é o sentido errado. O sentido da corrente que está circulando aqui, na verdade, é esse sentido que eu vou colocar em azul aqui, ó. Então a corrente está, na verdade, no sentido anti-horário, tá? Então a corrente, ó, ela vai estar no sentido anti-horário. Quer dizer, o contrário do sentido que eu adotei. Se eu tivesse adotado o sentido anti-horário no começo, aí aqui daria um valor positivo. Vamos resolver a letra B aqui. Bom, na letra B, vamos escolher um ponto. Bom, vamos pegar esse ponto aqui, ó. E vamos escolher agora o sentido anti-horário, só para ver o que vai acontecer. Então, vou escolher esse sentido aqui, ó. Então, vou pegar aqui desse sentido. Então, vamos lá. Primeiro, chegamos aqui numa força eletromotriz, né, de 200 volts. Mas chegamos pelo lado negativo, ó. Então, aqui vai ficar menos 200. Encontramos um resistor de 4 ohms. Então, vai ficar mais 4 vezes I. Encontramos outro resistor aqui, ó, de 8 ohms. Então, mais 8 vezes I. Chegamos aqui e encontramos uma força eletromotriz de 40 volts. Mas chegamos do lado positivo. Ó. Então, mais 40. Encontramos mais um resistorzinho aqui, ó. Então vai ser mais 3 vezes I. Chegamos nesse ponto, encontramos outra força eletromotriz, ó. Só que chegamos lá pelo lado positivo também, ó. Então vai ficar mais 60 volts. Encontramos mais um resistorzinho, então vamos somar com a DDP que está entre os terminais dele. Então vai ficar mais 10 vezes I. Chegamos no mesmo ponto onde nós começamos. Nós começamos nesse ponto aqui. Então isso aqui ó, tem que ser 0. Então agora vamos somar tudo que tem I. Ó. 4i mais 8i, 12i. Mais 3i dá 15i. Mais 10i me dá 25i. Agora, ó, menos 200 mais 40 dá menos 160. Menos 160 mais 60 me dá menos 100. Tudo isso ó, tem que ser 0. Então aqui vai ficar com 25i, que é igual a mais 100. Então a corrente I ó, será 100 dividido por 25. Isso aqui me dá 4 amperes. Então a corrente aqui ó, ela vale 4 amperes. Agora observa que
deu um valor positivo. Então o sentido que eu adotei aqui é o sentido correto. A corrente realmente está no sentido anti-horário. Então, ó, corrente no sentido anti-horário. Pronto, resolvido minha letra B. Vamos agora ao nosso próximo exemplo. Dado o circuito da figura, calcule os valores de I1 e 2. Então a corrente I1 está aqui e a corrente I2 está aqui, ó. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é verificar se há existência de mais de uma malha. Então para isso, vamos achar os nós aqui, ó. Tem um nó aqui e tem um nó aqui, ó. Então nós temos uma malha, que é esse circuito aqui de cima, que eu vou chamar de alfa. E temos outra malha que é aqui embaixo, ó, que eu vou chamar de beta. Agora vamos escolher aqui um sentido para percorrer essas correntes aqui, né? Vou pegar o sentido horário aqui. Estou me baseando pelo sentido dessas duas correntes. E aqui, bom, vamos pegar o sentido horário também. Pronto, agora eu tenho que percorrer aqui as duas malhas, né? Mas observe o seguinte, ó, que a corrente de 0,1 ampere, ela vem aqui e chega nesse ponto, ó. Vou chamar aqui de ponto A e aqui de ponto B. E também vai para o ponto A a corrente I1. Aí as duas, né, se encontram nesse ponto e viram a corrente I2. Ó. Então posso escrever aqui, ó, que a corrente I2 é a corrente I1 mais 0,1. Né? Agora vamos percorrer aqui as malhas. Ó. Então na malha alfa, escolha um ponto qualquer aqui na malha alfa para eu começar. Vamos pegar o ponto B aqui, ó. Vamos começar pelo ponto B. Então, vindo para cá, ó. Então, aqui é positivo, negativo. Então, vindo para cá. Então, nós chegamos do lado positivo aqui, ó. Então, vai ficar 90. Atravessamos essa força eletromotriz. Chegamos nesse resistor aqui, ó. A DDP entre os terminais desse resistor é dado pela a resistência vezes a corrente que passa por ele. A corrente que passa por ele é essa corrente aqui, ó, chamado de I1. Então aqui vai ficar, ó, mais 100 vezes I1. Aí agora chegamos no ponto A, vamos subir aqui, ó. Encontramos o resistor de 1000 ohms. E por ele passa a corrente de 0,1 ampere. Só que eu estou seguindo aqui, ó, no sentido contrário dela, ó. Então vai ficar menos. A corrente de 0,1 está vindo para cá, mas eu estou seguindo no sentido oposto. Então vai ficar menos 1000 vezes 0,1. Aí eu atravesso ele aqui, ó, cheguei no mesmo ponto, ó. Então isso aqui é 0. Agora vamos na malha beta, ó. Bom, vamos pegar o mesmo ponto B. Então descendo aqui, ó, eu tenho aqui mais, menos. Então eu cheguei aqui, ó, 120 volts. Mas eu cheguei pelo lado positivo. Então vai ficar, ó, 120. Aí eu atravesso, só que veja que eu estou no sentido oposto à corrente I2, ó. Então aqui vai ficar R, vai ficar menos, né? R vezes I2. Então atravessa aqui, chego nesse ponto. Chego no ponto de 100, aí passo pelo resistor de 100 ohms aqui agora. Só que eu estou no sentido contrário de I1. Então vai ficar menos 100 vezes I1. Cheguei aqui na força eletromotriz, ó, de 90 volts, só que eu cheguei do lado negativo. Então, ó, menos 90, retornei ao ponto de partida. Então, aqui agora, ó, 0. Então, vamos arrumar aí essas equações. Então, eu posso escrever aqui I2 é igual a I1 mais 0,1. E na primeira equação aqui, ó, da malha alfa, eu vou ter aqui 100I1 Aí eu vou ter agora, ó, 90, né? Vamos fazer logo essa multiplicação aqui, ó. 100, aliás, 100 não, 1000 vezes 0,1 me dá 100. Então isso aqui me dá 100. Então 90 menos 100 vai ficar menos 10, né? Menos 10, que é igual a 0. Então aqui já posso até achar I1 aqui, ó. Então daqui eu tiro que I1 vai ficar 10 dividido por 100, que vai dar
0,1 ampere. Bom, se 1 vale 0,1 e 2, né, vai ser I1 mais 0,1. Então vou ter 0,1 mais 0,1, que me dá 0,2 amperes. Então já achei o valor de I1 e I2, ó. Então I2 é 0,2 amperes, ó. Então já achei aqui I2 e aqui eu achei I1. Bom, falta agora encontrar o valor desse resistor aqui, ó. Aí eu vou usar a segunda equação aqui embaixo, ó. Então a segunda equação aqui vai ficar 120 menos 100, aliás, 120 menos 90, né? Então eu vou ter aqui 120 menos 90, isso me dá 30, né? 120 menos 90, então vai ficar 30. Aí eu tenho RI2 menos RI2 menos R, mas quem é I2? 0,2, né? 0,2 menos 100 I1. Quem é I1? I1 é 0,1. No equilíbrio tem que dar 0. Então isso aqui vai ficar, ó, 30 menos, vamos botar na ordem direta, 0,2R menos 100 vezes 0,1 dá 10, né? Igual a 0. Então aqui vai ficar, ó, menos 0,2R. 30 menos 10 vai dar menos, ou vai dar menos não, vai dar mais 20, que é igual a 0. Então menos 0,2R é igual a menos 20. Menos 0,2R é igual a menos 20. Então daqui eu tiro que R é igual a 20 dividido por 0,2. Isso me dá 100 ohms. Então o valor de R é igual a 100 ohms. No circuito indicado, determinar a corrente I, o resistor R e a força contra a eletromotriz epsilon. Bom, então vamos lá. Olhando aqui, eu tenho um nó aqui, que eu vou chamar de A, e aqui eu tenho outro nó, que eu vou chamar de B. Então observa que desse lado aqui eu tenho uma malha, e aqui eu tenho outra malha. Então vamos chamar essa malha aqui de alfa, e essa outra aqui de beta. Vamos escolher um sentido aqui. Vou escolher o sentido da corrente aqui, ó, que já foi dado, ó. Então desse lado vou seguir esse sentido dessa corrente. E daqui eu vou seguir o sentido dessa corrente I aqui, ó. Então, ou seja, os dois sentidos aqui em sentido horário. Lembrando que essa corrente de 10 amperes, ela vem aqui no ponto A. Quando chega nesse ponto aqui, ela se divide em 6 e a corrente I aqui, ó. Né? Então eu posso escrever aqui no cantinho que a corrente de 10 amperes é igual à corrente de 6 mais a corrente I. Então daqui eu posso até tirar logo o valor da corrente, né? Então aí vai ser, ó, 10 menos 6, que me dá 4 amperes. Então eu já achei aí o valor da corrente I. Falta encontrar agora uns outros, né? Falta encontrar a resistência e a força contra a eletromotriz. Então vamos lá, ó. Seguindo a malha alfa. Então vamos botar a malha alfa aqui e vai ficar. Vamos escolher um ponto aqui agora para a gente começar, né, o circuito, né, a somar as tensões. Então vamos começar aqui nesse pontinho. Então, resistor de 4 ohms e eu estou no sentido da corrente de 10 amperes. Então eu vou aplicar a primeira lei de Ohm aqui, ó. Então vai ficar 4 vezes 10. Agora encontrei aqui uma força eletromotriz, ó. Aqui é menos, aqui é mais. Então eu cheguei no lado negativo. Então vai ficar menos 100. Aí eu chego no ponto A aqui, vou descendo, mesmo sentido da corrente, ó. Então aqui é o resistor R, então vai ficar mais o resistor R vezes a corrente que passa por ele, que é 6. E aí eu volto para o mesmo ponto. Então isso aqui é 0. Então daqui, ó, vai ficar 40, né? 40 menos 100 mais 6R igual a 0.
40 menos 100 vai dar menos 60, que é igual a 6R. Opa, que é igual não. Vai ficar menos 60 mais 6R, que é igual a 0. Então aqui eu posso já escrever ó, que 6R é igual a mais 60, logo o resistor R é 60 dividido por 6, e isso aqui me dá 10 ohms. Então eu já achei a corrente I, já achei o resistor, falta a força eletromotriz. Vamos para a malha beta agora, que é esse lado aqui. Vamos escolher um ponto, vou pegar o ponto B aqui. Então, ponto B, eu encontrei esse resistorzinho aqui, ó, que o valor de R eu já sei que é 10, né? Só que veja que eu escolhi o sentido horário aqui, e aqui nesse resistor eu vou percorrer contra o sentido da corrente de 6 amperes. Então aqui vai ficar ó, menos o valor de R, né, que é 10, nós já encontramos que é 10 ohms, vezes a corrente que é 6 amperes. Aí eu subo aqui, chego aqui, ó, cheguei no lado positivo da minha força eletromotriz. Então, ó, mais força eletromotriz. Encontrei o resistorzinho de 2 ohms aqui, ó. Eu estou no mesmo sentido que a corrente I. Então, vamos ser o mesmo sentido. Então, vai ser mais 2 vezes I, que é igual a 0. Só que a corrente I, eu já sei o valor dela, ó, é 4 amperes. Então, vou tirar esse I daqui e vou colocar o 4 aqui, ó, vezes 4. Então, a menos 10 vezes 6 dá menos 60. Mais a força contra a força, mais a menos 10 vezes 6 dá menos 60, mais a força eletromotriz, 2 vezes 4 dá 8, né? Então mais 8, tudo isso é 0. Então eu tenho a força eletromotriz, vai ficar menos 60 mais 8 dá menos 52, que é igual a 0. Então a força eletromotriz aqui, ó, vai ser 52 volts. Então vamos lá, ó. A corrente I ela vale 4 amperes, o resistor R vale 10 ohms e a força eletromotriz vale 52 volts. Pronto, ó, resolvido o meu problema. Determine a intensidade das correntes que percorrem cada um dos ramos do circuito a seguir. Então nós temos o circuito, ele quer a corrente nos ramos. Bom, então vamos lá, ó. Vamos observar que aqui nós temos um nó, ó, 3 ligações, e aqui temos outro nó, 3 ligações. Vou chamar aqui de A, aqui de B. Então, aqui eu tenho uma malha, né? Uma malha é um ramo fechado, né? Então aqui eu tenho uma malha e aqui eu tenho outra malha. Então vou chamar essa malha aqui de alfa e essa aqui de beta. Então aqui eu tenho ó, uma força eletromotriz de 1,5 volts. Então aqui é positivo, aqui é negativo. Então vamos chamar aqui de I, chamar de I1, a corrente que está circulando nessa malha aqui. E vou tomar o sentido anti-horário para eu percorrer essa malha aqui. Essa corrente I1, quando chega nesse ponto, ela se divide em duas correntes. Uma corrente que vai vir para cá, que eu vou chamar de I2, e uma corrente que vai vir para esse outro lado, que eu vou chamar de I3. Então o que ele quer que nós encontremos é a corrente dos ramos, né? Então aqui eu tenho um ramo, então é a corrente I1. Aqui eu tenho outro ramo, seria a corrente I2, e aqui tem um terceiro ramo, que é a corrente I3. Então, como eu defini dessa forma, então eu posso escrever que a corrente I1 é igual à corrente I2 mais a corrente I3. Então vamos analisar as malhas aí. A malha alfa, eu vou adotar o sentido anti-horário. E na malha beta, eu vou adotar o sentido horário aqui, ó. O sentido é arbitrário. Então vamos lá, na malha alfa então. Vamos escolher agora um ponto aqui onde eu vou começar. Vou pegar esse pontinho aqui. Então vou começar nesse ponto aqui, ó. Então vindo para cá, né, que é o sentido anti-horário, eu chego na força eletromotriz aqui, ó, de 1,5 volts, mas eu chego do lado negativo. Então vai ficar menos 1,5. Aí eu atravesso ela, chego no resistor de 0,5 ohms, no sentido da corrente elétrica, né? Então vai ficar mais 0,5 e 1. Aí eu chego no ponto A, começo a subir aqui, ó, no sentido da corrente I2, ó. Encontro o resistor de 3 ohms. Então vai ficar mais 3 e 2. Chega aqui no ponto no nó B, né? Vou subir, encontro o resistor de 5,5. E está no mesmo sentido que a corrente I1, ó. A corrente I1 está aqui também, ó. Então aqui vai ficar mais 5,5 I1
e aí eu retorno no mesmo ponto de partida, então isso aqui tem que ser 0. Vamos dar uma arrumada logo aqui, né? Então eu tenho aqui, ó, 0,5 e 1 mais 5,5 e 1 dá 6. Então vou ter aqui, ó, 6 e 1 mais 3 e 2. Aí eu tenho menos 1,5 aqui e só. Vamos passar para o outro lado isso aí. Então vai ficar 1,5. Agora vamos para a malha beta aqui agora, a de baixo, ó. Vamos escolher um ponto aqui onde a gente vai começar a analisar esse circuito. Vamos pegar aqui esse pontinho aqui. E ó, sentido horário. Então vamos subir aqui, ó. Então vamos começar... Aliás, vamos começar nesse ponto aqui não. Vamos começar aqui, ó. No ponto A. Começando aqui no sentido horário. Então eu encontrei o resistor de 3 ohms aqui, ó. Por ele passa uma corrente I2. Então vai ficar 3 vezes I2. E eu estou no mesmo sentido que a corrente I2. Chego aqui agora, eu vou descer, ó. Encontrei o resistor de 4,5 ohms. Só que a corrente I3, ela está vindo aqui, ó. A corrente I3 está vindo aqui, ó. Então, e eu estou vindo desse lado. Então eu estou no sentido oposto ao da corrente I3, ó. Então aqui vai ficar menos 4,5 vezes I3. Aí eu chego nessa força eletromotriz, ó, negativo, positivo. Chego pelo lado negativo dela. Então vai ficar menos 1,5. Aí eu vou e encontro agora o resistor de 0,5 ohms. Também no sentido contrário à corrente I3. Então vai ficar menos 0,5. I3 retorna ao ponto de partida. Então isso aqui é 0. Então vamos simplificar agora aqui, o máximo que for possível. Então aqui vai ficar 3 e 2. Aí eu tenho menos 4,5 e 3 mais 0,5 e 3 dá menos 5 e 3. Ó. Aí ficou menos 1,5 aqui. Passa para o lado de lá, vai ficar positivo, 1,5. Então vamos pegar agora as três equações e escrevê-las aqui, ó, bonitinho, para a gente ver o sistema que nós chegamos. Então tem aqui a corrente I1, que é igual a corrente I2, mais a corrente I3. Aí a outra equação é 6I3, aliás, não, 6I1, mais 3I2, que é igual a 1,5. E a outra é 3I2, menos 5I3, que é igual a 1,5. Então agora eu tenho que resolver esse sistema aqui de equações para encontrar as correntes I1, I2 e I3. Né? Então vamos lá, para a gente resolver esse sistema. Bom, vamos fazer um arranjozinho aqui, ó, porque aqui eu tenho um positivo, mesmo número, ó, 3 e 2 aqui, 3 e 2, só que os dois são positivos, né? Então vamos multiplicar qualquer um deles, vamos pegar o de baixo, multiplicar por menos 1. Então eu vou chamar aqui também, ó, de equação 1, essa daqui, equação 2, essa daqui, e equação 3, essa aqui de baixo. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar 2 com a 3, mas multiplicado por menos 1. Então vamos pegar aqui a equação 2 e vamos somar com a equação 3 aqui, ó. Então vai ficar assim, vai ficar 6i1 mais 3i2, que é igual a 1,5. Aqui embaixo vamos multiplicar por menos 1, então vai ficar menos 3i2 mais 5i3, que é igual a menos 1,5. Então vamos somar isso aí, membro a membro, e vamos ver o que vai dar. Então, ó, de imediato, esse 3 e 2 aqui vai embora com esse 3 e 2. Esse 1,5 positivo vai cancelar com esse aqui que é negativo. Então vai sobrar 6. Então vai sobrar aqui, ó, 6 e 1 mais 5 e 3, que é igual a 0. Então daqui eu vou tirar aqui 6 e 1 é igual a menos 5 e 3, ó. Ou seja, I1 é igual a menos 5 e 3 dividido por 6. Cheguei a essa relação aqui, ó. Bom, vamos pegar aqui agora, como aqui tem I3, isso aqui é I1, vamos tentar jogar na primeira. Vamos pegar esse número aqui, ó, e jogar na primeira. Então vamos ter o seguinte, ó, quem é I1
é menos 5i3 sobre 6, que é igual a i2 mais i3. Ó. Então, o nosso intuito é sumir com alguma coisa aí para poder encontrar pelo menos uma variável. Então, vamos pegar aqui o seguinte, vai ficar menos 5i3, que é igual, passar esse 6 multiplicando, quer dizer, multiplicar cruzado aqui, então vai ficar 6 que multiplica i2 mais i3. Então, vamos lá, vai ficar menos 5i3 é igual a 6i2 mais 6i3. Então, a i3 aqui passa para o lado de cá, vai passar com o sinal trocado. Então, vai ficar menos 5i3, que é igual a... menos 6i3, que é igual a 6i2. Então, ó, menos 5i3 com menos 6i3 já dá menos 11i3, que é igual a 6i2. Ó. Então, daqui eu tiro que i2 vai ser menos 11i3 dividido por 6. Pronto, já tem uma relação entre 2. Agora vamos pegar essa relação aqui, ó. Veja que aqui eu relacionei i2 com i3, né? E aqui eu tenho i2 e i3. Então, se eu pegar essa daqui e jogar na equação 3, eu vou achar o valor de i3, ó. Então, vamos pegar esse número aqui, ó, e jogar na equação 3. Então, a equação 3 está aqui, ó. 3 e 2. Vamos ficar aqui, ó. 3 e 2. Menos 5 e 3. Menos 5 e 3. É igual a 1,5. Então, vamos jogar o valor de 2 aqui, ó. Então, vou ficar com 3, que multiplica i2. Quem é i2? É menos 11 i3 sobre 6. Menos 5i3, que é igual a 1,5. Então, aqui eu posso dividir, ó, por 3 aqui vai ficar 1, por 3 aqui fica 2. Vai ficar menos 11i3 dividido por 2, menos 5i3, que é igual a 1,5. Então, vamos tirar o MMC ali, ó, que vai dar 2, ó. Vai ficar 2. 2 dividido por 2 dá 1, vezes isso aqui, vai ficar menos 11 e 3. 2 dividido por 1 dá 2, vezes isso aqui, a menos 10 e 3, que é igual a 1,5. Então, ó, multiplicando cruzado aqui. Bom, menos 11 e 3, menos 10 e 3 vai dar menos 21 e 3. 2 vezes 1,5 dá 3. Então, daqui eu tiro que i3 vai ser menos 3 dividido por 21. Então, 3 dividido por 21, vamos ver quanto é que vai dar. Dá 0,14. Então, aqui dá aproximadamente, né, 0,14 negativo. Bom, apareceu um sinalzinho aqui negativo, ó. Esse sinalzinho só vai me indicar aqui no meu circuito que o sentido que eu adotei aqui, ó, deveria ser o sentido nessa malha aqui, né? Deveria ser o sentido horário, não o anti-horário, só isso. Então eu já achei a corrente I3, ó. Então a corrente I3 é 0,14 amperes. Bom, a corrente I2 está relacionada com I3 aqui, ó. Então a corrente I2 vai ser menos 11 sobre 6 vezes I3, ou seja, 0,14. Então, o sinalzinho negativo só está indicando que o sentido lá é o contrário, tá? Então, vamos resolver isso aqui, ó. Vai dar aproximadamente 0,26, mais ou menos. Isso aqui dá, ó, 0,26 amperes. Então, a corrente I2 vale 0,26 amperes, ó. Lembre-se, o sinalzinho aqui só está me indicando que o sentido que eu adotei lá em cima é o contrário do que realmente é o sentido da corrente. Bom, a corrente I1 eu tiro daqui, ó. Eu não escrevi que I1 é I2 mais I3? Então vamos lá, ó. A corrente I1 é a corrente I2 mais a corrente I3, ó. Então dá 0,14
mais 0,26. Então, ponto 26 mais ponto 14. Isso aqui dá 0,4 amperes. Então, a corrente I1 é 0,4 amperes. Pronto. Resolvido. Veja que a maior dificuldade é resolver esse sistema aqui, ó. Eu resolvi por um único caminho, mas vocês podem resolver por qualquer caminho que queira. Isola uma variável, joga de cima, resolve entre as duas primeiras aqui, depois joga na terceira. Aí resolver o sistema é o conhecimento matemático que vocês devem ter visto no ensino fundamental. Bom, dado o circuito a seguir, calcule o valor de R para que a corrente fornecida pela associação de geradores em oposição seja 2 amperes. Então esse circuito aqui eu vou fazer uma pequena modificação primeiro. Tá? Que modificação seria? Eu vou chamar esse circuito aqui, ó, que eu estou circulando aqui de vermelho. Eu vou chamar esse circuito aqui, eu vou chamar isso aqui simplesmente de RX. Tá? Então, esse meu circuito que está aqui, ele vai mudar um pouquinho. Então, eu estou chamando esse pedaço aí de RX. Então, ó, isso aqui é igual a RX. Porque aqui eu tenho uma associação de resistores. E vai ficar meio complicado eu resolver com essa associação aí. Então, esse meu circuito aí, eu vou até redesenhar ele. Então, o meu circuito aqui agora vai ser dessa forma aqui, ó. Então, vamos pegar aqui, vou até deixar de vermelho mesmo. Então, vou traçar aqui. Então, aqui, ó. Então, aqui está o nosso resistorzinho que eu vou chamar de RX, ó. RX. Ele me diz que essa força eletromotriz ε1, ela vale 55 volts, essa aqui vale 5 volts, isso aqui vale 10 ohms, e a resistência, as resistências internas também estão aqui, os valores delas, né? Então vamos ver o seguinte, lembrando que as resistências internas estão aqui embutidas aqui. Então eu tenho uma malha aqui do meu circuito, né? Então só para ficar mais assim, o visual mais, como é que fala? Fica mais fácil de enxergar, eu vou desenhar aqui as resistências internas, né? Então aqui está minha resistência interna R1 e aqui está minha resistência interna R2. Então nós temos aqui nossa malha, né? Vamos escolher um ponto aqui para começar, vou começar daqui. E aí vamos fazer o seguinte, ó, vamos escolher agora um sentido para a gente deslocar essa corrente aí. Então vamos pegar o sentido aqui, vamos tentar o sentido horário. Né? Então vamos começar daqui e vindo para cá, ó, e circulando isso aqui, ó. Então quando a gente vem aqui, a corrente que está circulando aqui, né, é a corrente que ele me disse lá em cima, que é de 2 amperes. Então eu tenho uma corrente aqui de 2 amperes aqui circulando. Então vamos lá, ó. Bom, no resistor RX aqui, eu vou seguir, né, o circuito no sentido que eu estabeleci para a corrente de 2 amperes aqui. Então, vamos lá. Então, vai ficar RX vezes 2. Atravessando isso aqui, chegamos no resistor de 10 ohms aqui. Então, vai ficar mais 10 vezes 2. Na primeira força eletromotriz, eu cheguei do lado negativo. Então, vai ficar o menos E1, ε1. ε1 vale 55. Então, menos 55. Encontrei a resistência interna aqui do primeiro, né, no primeiro gerador aqui. A resistência interna dele vale 1,5. Então vai ficar mais 1,5 vezes 2, né, que é a corrente que está circulando. Encontrei a resistência interna do segundo gerador. Então vai ficar mais, a resistência interna é 1,2. Então 1,2 vezes 2. E aí cheguei no segundo gerador, ó, pelo lado positivo. Então aqui vai ficar mais 5 volts. No equilíbrio, isso tem que ser 0. Então vamos lá agora resolver isso aqui, ó. Simplificar isso aqui o máximo possível. Então aqui vai ficar 2RX. 2RX. Então RX vezes 2 dá 2RX. Mais 10 vezes 2 dá 20, vai ficar 20 aqui, menos 55, mais 1,5 vezes 2 dá 3, né? Mais 3, mais 1,2 vezes 2, 2,4, mais 5 é igual a 0.
Então vai ficar, ó, 2Rx, que é igual 20 menos 55 dá menos 35, somado com 3 dá menos 32, somado com 2,4 dá menos 29,6, somado com 5 dá menos 24,6. Passando para o lado de lá, vai ficar 24,6. Então, o Rx vai ser 24,6 dividido por 2. Ó. Então, isso aqui me dá uma resistência de 12,3 ohms. Então, esse circuito aqui todinho equivale, né, a uma resistência de 12,3 ohms. Agora, observa o seguinte, né, eu tinha chamado isso aí de Rx. Então, agora vamos resolver essa associação aí. Ó. Se você observar aqui, nós temos dois resistores em série e, por sua vez, está em paralelo com esse de 20. Ó. Então, eu vou ter aqui um resistor de R mais 10 em paralelo com o de 20. Né? Então, o nosso resistor Rx vai ser o que? São dois resistores em paralelo aqui, ó, produto pela soma. Então, vai ser, ó, 20 vezes R mais 10, que é o resistor de baixo, sobre 20 mais R mais 10, ó, produto pela soma. Só que Rx eu já sei o valor dele, ó, é 12,3. Então aqui em cima vai ficar, ó, 20 vezes R dá 20R. 20 vezes 10 dá 200. E aqui embaixo nós vamos ter, tirando parênteses aqui, né, vai ficar R. 20 mais 10 dá 30, né? Mais 30. Então vamos multiplicar isso aqui cruzado. Então vai ficar, ó, 20R mais 200, que é igual a 12,3, que multiplica R mais 30. Veja que é muita continha matemática. Então vai ficar, ó, 20 vezes R mais 200 é igual a 12,3R mais 12,3 vezes 30 me dá 369. 369. Então, o que tem variável passa para lá, o que não tem permanece e vai para o outro lado. Depende aqui. Então, ó, 20R, esse 12,3R passa para cá, com sinal trocado. Fica 12,3R, que é igual a 369. Aqui é mais 200, fica menos 200. Então, 20 mais 12,3 dá 32,3. Ó. Aliás, mais não, menos, né? 20. Então, 20 menos 12,3 dá menos... Aliás, menos não, dá 7,7R, que vai ser igual a 369 menos 200, dá 169. Então, o resistor R é 169 dividido por 7,7, que me dá aproximadamente aqui 22 ohms. 22 ohms. Pronto, ó, resolvido o nosso exemplo.